em ambiente educacional, que é propostas concebidas ao longo de mais de 30 anos no Laboratório de Pesquisa Multimeios. Quer dizer, o laboratório que eu e Liz coordenamos é um laboratório, essencialmente, de pesquisa sobre a utilização, do ponto de vista pedagógico, de uso de tecnologias em ambiente educacional. Já vão lá mais de 30 anos, tá certo? Pronto, então, o que eu vou falar é exatamente o que nós pretendemos fazer nesses próximos 4 anos, no que diz respeito ao programa UAB-UFC. Na realidade, é uma proposta muito mais ampla que nós queremos implantar. Tá certo? Então, a pergunta que vem, pode passar, Manuel, o slide, por favor. Então, a grande pergunta para você pensar em coisa nova, em nova proposta, é pensar o que é que a gente pode inovar, o que é que pode ser feito de novo, tá certo? De novidade, de inovação. E quando a gente fala em inovação, a gente tem que estar sempre atento que se você trabalha com inovação, você está, digamos, na fronteira da ilegalidade. Se você olha inovação do ponto de vista ruim, então você está na ilegalidade. Se você olha do ponto de vista bom, se você trabalha com inovação tecnológica, você está na fronteira, está quase rompendo a fronteira da legalidade. Por quê? Porque inovação é coisa que está na frente. É coisa que não se pensou ainda, é coisa nova, coisa que se pensou, que não se pensou, coisa que está se inovando. São coisas em que a legislação ainda não alcançou. Se lembra da Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGBT, é uma lei recente no Brasil, e ela só surgiu por causa das fake news, dessas redes sociais, desses ambientes virtuais que estão aí na rede, começaram a espalhar fake news, a facilidade de golpes, coisas assim. Então, a legislação de você ter seus dados copiados, você ter seus dados utilizados por uma determinada organização, por uma determinada empresa, e seus dados serem vendidos como você sendo um objeto de consumo. Então, as leis surgem a partir das motivações que são originadas da sociedade. Então, a pergunta que eu faço é para onde é que a gente vai? Na realidade, nós estamos trabalhando quando a gente fala no título que é EAD na UFC, tá certo? Na realidade, nós estamos trabalhando na nova coordenação da UAB num conceito mais amplo de EAD. EAD é simplesmente utilização de tecnologias digitais. Então, e não existe só essas tecnologias, não existe aplicação de tecnologias digitais só com EAD. Então, a proposta que nós estamos fazendo nesse programa AB que nós coordenamos junto com a Liz é, na realidade, tentar introduzir da forma mais ampla possível a utilização das tecnologias educacionais digitais, o que nós chamamos no laboratório de TED. Ela se apresenta em N formas diferentes. Nas TICs, no hibridismo, que foi o assunto da palestra do Herbert, tá certo? Em laboratórios que usam tecnologias digitais, laboratórios em rede ou não, é que o francês chama monoposto ou em rede, ou seja, em rede, ou laboratório solto, isolado, fazendo simulações pela internet, ou fazendo simulações dentro do computador, com EAD, trabalhando com AVE. AVE são os ambientes virtuais de ensino, e trabalhando com os AVAs, que é a nomenclatura que se usa muito, os ambientes virtuais de aprendizagem, trabalhando nas ubiquidades. Quando você trabalhava, por exemplo, quando você está com o Zap, você trabalha com ubiquidade, você está em toda hora, em todo canto. Quando alguém manda mensagem para a dona Joana, para a professora Joana,
Se eu mando às 4 da manhã, eu quero que a Joana responda às 4 da manhã em 1 minuto, ou seja, que ela esteja acordada e esteja trabalhando a ubiquidade. É assim que se espera, né? E cria aquela ansiedade, a Joana leu, mas não respondeu. O que aconteceu com a Joana? Então, são essas tecnologias que nós pensamos em trabalhar dentro da proposta nova do que seja um projeto chamado de TEL-UFC. Tá certo? Então, tem os MOOCs. MOOCs são aqueles cursos em massa, abertos, tá certo? Que você pode, online, que você pode oferecer. É uns cursos que estão muito na moda, tá certo? E, mais importante, trabalhar as IDIs. As IDIs são as interfaces digitais interativas. Vejam que aqui, por exemplo, nesse ambiente, nós não estamos trabalhando interação. Nós estamos trabalhando com uma pedagogia que foi muito em voga no ensino remoto. Então, o que nós queremos na UFC é avançar, não falar simplesmente de EAD, mas falar da utilização das tecnologias educacionais digitais. Utilização, isso, no ambiente acadêmico, principalmente nos ambientes de ensino. Isso envolve tudo o que você possa imaginar. E por trás disso tem que ter metodologias, tá certo? Vamos lá, Manuel, passa, por favor. Então, o que eu queria, antes de continuar, para onde é que a gente vai? Antes, eu já falei, eu queria dizer para vocês que, na nossa concepção do laboratório, os AVES são completamente diferentes dos AVAs. AVES são ambientes virtuais onde tem mediação humana. AVA são ambientes virtuais onde não há mediação humana. Por exemplo, MOOC, normalmente não há mediação humana. Um piloto de avião que vai fazer teste, vai fazer treinamento para aterrissar num determinado aeroporto que ele não conhece, ele vai para um AVA. Tá certo? Ou seja, nisso aí não tem mediação humana. Quando tem mediação humana, ele passa a ser um ambiente virtual de ensino. Normalmente, em AD, nós trabalhamos com AVE, nós trabalhamos com ambiente virtual de ensino. Onde é que a gente vai? Então, volta o slide, Manuel, por favor. O anterior. Pronto. Se a gente vai trabalhar as tecnologias digitais, o que a gente quer ir é para um ambiente integrativo, onde você possa trabalhar todas as tecnologias. Você possa trabalhar as tecnologias analógicas, mas possa trabalhar também as tecnologias digitais. Com isso, vamos passar, Manuel, o slide. Nós queremos ir para esses ambientes dos comodali. Quer dizer, o ambiente dos comodali é o que se espera do futuro. O que fazer no futuro? Comodali é o tipo de trabalho que você faz, onde você tem determinado curso, ele é ofertado na mesma época, na modalidade presencial e na modalidade à distância. Só que você pode fazer o intercâmbio entre eles. Uma determinada unidade daquela disciplina, o aluno pode, por alguma razão, por exemplo, a razão de estágio, ele chegar e dizer, olha, eu não posso fazer nesse mês essas unidades presencial, mas eu posso fazer à distância. Então, ele vai e participa dessa atividade, desse módulo, na atividade à distância. Tá certo? E pode fazer um mix. Então, essa atividade comodali contempla, por exemplo, o ensino híbrido, porque os dois cursos estão ofertados ao mesmo tempo, o professor pode dizer, olha, a unidade 3 e 4 vai ser à distância. E as outras unidades vão ser presenciais. Então, esse é o híbrido. Então, o comodali contempla essas coisas. Então, para onde a gente vai, para onde eu espero que a gente vá, que no futuro bem próximo, nós possamos ter a Universidade Federal do Ceará ofertando cursos na modalidade comodali. Tá certo? Onde é que tem isso? Isso tem apenas 2 universidades no mundo. Se nós implantarmos na UFC, nós seremos a 3ª universidade no mundo a fazer isso. Know-how, tecnologia de mediação, nós temos desenvolvida no laboratório de pesquisa multimídia. Nós temos todas as tecnologias para fazermos isso funcionar. Vamos passar, Manuel,
o slide. Pronto. Então, o que é que está por trás dessas coisas? Por trás dessas coisas, você tem que ter uma senhora proposta técnico-pedagógica de trabalhar. E a proposta técnico-pedagógica de trabalhar, é que a Mazé já falou na palestra com o Herbert, é exatamente uma teoria que foi desenvolvida nos laboratórios de pesquisa multimeios, que a Mazé trabalhou com ela, o Herbert trabalhou com ela, o Manuel está trabalhando com ela, chamado sequência FEDAT. Veja, o esquema que a gente entende do que seja o esquema que a gente pensa de como funcionar, o que é o polígono FEDAT? O polígono FEDAT era o seguinte, é um ambiente onde você tem um professor, você tem aluno, você tem uma sala de aula, você tem mediações e em busca de raciocínio, saber e conhecimento. Então, esse é chamado polígono de FEDAT. Bom, quando a gente vai trabalhar, a Mazé já falou isso, a Mazé já falou do papel do professor, da importância do professor. Normalmente, a gente dá ênfase, quando vai trabalhar a formação de professores, vai dar muita ênfase nas metodologias diversas que estão lá no canto da parede, lá no canto do slide, no canto direito, quando vocês estão vendo. Ora, essas metodologias diversas, e a ênfase em tudo nisso, a ênfase é gamificação, que o Ed falou, a ênfase é engenharia didática, a ênfase é PBL, CBL, a aula invertida, sala de aula invertida, metodologia ativa, a ênfase é toda nisso. Mas se esquece do professor. Se o professor não tiver uma cabeça, uma postura, comportamento e atividades para trabalhar de forma adequada para essas metodologias, a coisa não vai andar. E não existe a metodologia, existe as metodologias. O que existe são mediações. Quer dizer, mediações na linguagem de Vygotsky é você trabalhar a linguagem, artefatos e tecnologias. Então, o que é que, cara? O professor vai dar a sua aula, a hora que vai dar a sua aula, sai o professor e o aluno para a sala de aula, que pode ser uma sala de aula virtual, pode ser uma sala de aula não tradicional, para algum tipo de sala, que eles vão fazer umas ações. Então, hoje funciona. E cabe ao professor escolher a ferramenta de mediação que vai dar origem à dinâmica da sala. Aí ele escolhe. Ele pode escolher para esse tipo de atividade que ele vai realizar, para atividade 1, ele pode escolher um tipo de mediação, para atividade 2, ele pode escolher outro tipo de mediação, e assim vai. O que vai dar a diferença, como disse a Mazé, tá certo? O que vai dar a diferença, como falou o Mazé, é o professor. Tem um trabalho de uns colegas meus da Universidade de Laval, é o Brissonnet e o Clermont Gauthier, que eles discutem a questão do ensino explícito, e dentro do ensino explícito, eles fizeram um bom artigo, fizeram um bom trabalho de investigação com alunos da Escola do Canadá, e para ver o que variáveis afetavam o desempenho do aluno. Então, eles levavam em conta a variável do ponto de vista social, do ponto de vista de infraestrutura da escola, infraestrutura tecnológica, levaram do ponto de vista do professor. Então, levaram de vários pontos de vista. A conclusão que ele chegou, a conclusão óbvia, como disse a Mazé, é que 60% do bom desempenho de uma sala de aula depende do professor. Então, não depende da metodologia, vai depender do professor. Então, o que a sequência FEDAT faz é trabalhar o professor, que é essa metodologia que nós trabalhamos, de modo que o professor tente fazer a sala de aula ser uma sala de aula onde os alunos se comportem como pesquisadores, como investigadores naquela disciplina. Vai entrar a Joselma? Natália. Ok, pronto. Ou seja, e que os alunos sejam transformados em
pesquisadores. Se é aula de matemática, então aquele ambiente, aquela sala de aula ampliada tem que ter uma dinâmica, escolhida a metodologia pelo professor, metodologia para a mediação, de modo que os alunos se comportem como um professor, como pesquisador em matemática. Se for química, como pesquisador em química, e por aí vai. Então, nesse caso, então, essa proposta que nós desenvolvemos, onde tem fundamentos e postura fedatiana, então, a proposta que nós temos para trabalhar o uso das tecnologias digitais nos ambientes acadêmicos da UFC, ela é baseada nesses fundamentos e proposta e postura fedatiana, ou seja, é fazer com que o professor, através de mediações adequadas, faça com que os alunos se comportem na sala de aula como pesquisadores daquela área de expertise que está trabalhando. Isso significa que deve ser feito da seguinte forma: o professor leva uma questão, uma situação, um problema para ser discutido em sala, ele dá um tempo para os alunos refletirem, maturarem, amadurecerem o problema, ir em busca de estratégia para resolver o problema, em seguida apresentar uma solução, e em seguida, depois que as soluções são apresentadas de forma coletiva, o grupo faz uma sistematização das respostas encontradas. Veja, isso é um método científico. Então, como fazer isso em sala de aula? Como fazer isso numa sala de aula para funcionar? Veja que isso muda completamente a concepção de dar ênfase nas metodologias diversas. As metodologias o professor vai escolher para aquele momento. Tem momento que ele precisa ser skinneriano, tem momento que ele vai precisar ser piagetiano, tem momento que ele vai precisar tomar umas atitudes de mediação não estandar. Então, esse fundamento da fedatiana que nós vamos trabalhar ao longo da nossa gestão na coordenação da Universidade Aberta do Brasil. Tá certo? Vamos passar? Então, essa proposta metodológica que vai nortear. Como isso vai ser feito? Isso vai ser feito organizado da seguinte forma. Então, nós vamos criar um núcleo chamado Tele-UFC, que eu esqueci de colocar o nome aí, Alice, que me perdoe, tá certo? É um núcleo de pesquisa, tá certo? Que vai atuar nas áreas de ensino, pesquisa, obviamente, que é o núcleo de pesquisa, e de extensão. Então, ela é coordenada pela coordenação geral da OAB-UFC e a coordenação adjunta. Então, ela tem 3 grandes eixos. Tem o eixo da gestão, e essa gestão é completamente integrada à gestão universitária. Tem um núcleo de atividade de apoio técnico-pedagógico e tem um núcleo de apoio de TI. Se eu vou trabalhar com tecnologias digitais, eu preciso ter um aporte de pessoas de TI. Então, no nosso caso, nós vamos, com esse núcleo de apoio técnico-pedagógico, é um núcleo formado por professores, técnicos, pesquisadores do laboratório multimeios. Então, o que é que eles vão fazer? Eles vão dar todo o apoio técnico-pedagógico que o professor ou técnico da universidade precise na hora que ele for realizar uma atividade de ensino ou de extensão. Tudo o que ele precisar vai ter o suporte. Agora, só que, do ponto de vista de tecnologias digitais, nós não vamos ter mais um ambiente único para trabalhar. O professor é que vai escolher qual ambiente que ele quer trabalhar. Tá certo? Então, nós vamos ter vários ambientes que, de acordo com o interesse do professor, de acordo com a segurança que ele vai ter, ele vai escolher o ambiente virtual que ele quer trabalhar. Então, nós vamos ter pelo menos 5 ambientes virtuais em que o professor vai poder utilizar para desenvolver suas aulas. Então, com esse núcleo funcionando, nós vamos ter condições de em muito pouco tempo, deixarmos aquelas tecnologias educacionais digitais no domínio da comunidade da UFC. Então, é isso que nós pretendemos fazer.
Na realidade, quando nós formos trabalhar nos ambientes virtuais, o que eu espero que a gente tenha é um ambiente do tipo que eu vou mostrar abaixo para vocês. Vamos, Manuel, por favor, passe. Pronto. Então, esse é o que eu espero que seja o ambiente virtual que nós vamos trabalhar no âmbito da Universidade Federal do Ceará. Esse ambiente que eu espero. Vamos passar, Manuel? Então, veja como é que é o ambiente. Volta, por favor, Manuel. O aluno entra, ele recebe os avisos, ele tem folha de notícias, ele se apresenta, tá certo? Ele se apresenta e começa ele fazer a apresentação, começa a fazer os trabalhos. E, normalmente, o curso começa antes de começar. Começa antes de começar a atividade, formalmente, o calendário escolar da universidade. Né? Tá certo? Então, por trás disso aí, tem todo um aparato técnico-pedagógico que vai fazer com que esse ambiente funcione. Tá certo? Vamos passar, Manuel. Porque uma coisa fundamental, se você vai trabalhar no ambiente virtual, ou usando as tecnologias digitais no ensino, é criar o ambiente de grupo, o ambiente de coletivo, onde um ajuda o outro, o ambiente de colaboração, o ambiente de cooperação, que são conceitos diferentes, mas nesse caso que eu estou falando, nesse contexto, eles se equiparam. Então, na realidade, aqui está todo um curso que eu oferto em 100% à distância, que eu oferto para alunos de cursos de licenciatura ou bacharelado da universidade. Tá certo? Cada módulo, são 6 módulos aí, cada módulo, o aluno só tem a data para começar. Então, vocês podem olhar a data aí, por exemplo, a ambientação, ele termina no dia 8 de abril. Mas o aluno pode muito bem já começar a trabalhar no núcleo de autonomia e avaliação. Ou seja, quando o aluno entra, ele já sabe o que é que vai ser o curso, o que ele tem que fazer, com quem ele pode contar, com a ajuda que ele pode contar, o apoio que ele pode ter. E outra coisa, ele dá o ritmo que ele quer. Não é aquela mentalidade de o aluno, hoje ele vê isso, porque a tecnologia me permite fazer isso. No presencial é muito difícil eu entrar no curso e não ser top-down, não ser linear. Tem primeira aula, segunda, etc, etc. Aqui não, aqui eu posso ter módulos, unidades em que o aluno vai fazer. O aluno pode fazer qualquer unidade. Ele pode começar de onde ele quiser. Ele tem que cumprir as unidades no período que está aí, no caso esse caso que estou mostrando para vocês, que está aí mostrado. Tá certo? Ou seja, o aluno depende do ritmo dele, dependendo da possibilidade dele, pode avançar. A única coisa que ele não pode avançar é nos momentos síncronos. Os momentos síncronos, como é com data marcada, ele tem que participar daquele momento com data marcada. Tá certo? Mas tem formas de você fazer com que essas coisas fiquem mais leves. Aí você vai ver, aí tem a progressão do aluno, tem todo o material, onde você clica em cada um desses aí, você abre uma unidade correspondente que tem lá as atividades expostas para você fazer. Como é que isso funciona? Os alunos são divididos em grupos, e nesses grupos o aluno tem uma assistência de professores, ou formadores, ou tutores que apoiam o aluno na necessidade que o aluno demanda. Tá certo? Então, tem todo um aparato tecnológico, tecnopedagógico por trás, onde isso vai funcionar. Então, esse é meu sonho de desejo, é que os cursos da UFC sejam, pelo menos nos ambientes com uso de tecnologias, nos ambientes virtuais, sejam com essa concepção. Pronto, acho que pronto, Manuel, essa é a ideia geral do que nós pensamos em mudar, colocar de novo, o que tem novo para colocarmos nesses ambientes. Quer dizer, o conceito de
de EAD é um conceito que está contido no conceito da utilização das tecnologias educacionais em ambientes. Pronto. Mas os dois, Manuel, é o fim, é o de encerramento do título. Pronto, pode passar, pronto. Então, é isso aí, são as minhas coordenadas. Se alguém quiser entrar em contato comigo, esse é meu e-mail. Então, acho que de falar é isso. Agora, o resto é vocês perguntarem e a gente poder ficar trocando figurinhas, trocando ideias. Então, professor Hermínio, o senhor falou sobre uma nova... O senhor agora está na coordenação geral dos cursos de EAD, quer dizer, isso se refere ao UFC virtual, naquela parte EAD, eu não entendo aquela, assim, a estrutura, ou a nova estrutura. Nós estamos pegando... São coisas diferentes. Uma coisa é o programa da Universidade Aberta do Brasil, sim, onde eu e Liz somos coordenadores. Sim. Outra coisa é onde os 8 cursos de bacharel de graduação que são oferecidos dentro desses programas, eles estão lotados. Tá certo? Esses 8 cursos estão lotados atualmente no Instituto UFC Virtual. Tá certo? Mas o programa, o ABUFC, é independente do Instituto. Sim. E nós temos a possibilidade de fazer mudanças significativas. E nós vamos fazer essas mudanças significativas a partir de 2022-2. 2022-2, nós vamos ter outra cara para você discutir o que é a UAB. Sim. Então, assim, a minha reflexão, né, eu pergunto para o senhor, é exatamente nessa estrutura atual da universidade, dos cursos, dos 8 cursos EAD, que há algum tempo a gente não recebe novas turmas, né? Como é que o senhor está pensando essa estrutura desses cursos, ou essa é uma estrutura para outros cursos que não sejam os 8 existentes, que abranjam muito mais cursos? Como é essa nova proposta de EAD dentro do que nós já temos em termos de cursos existentes que o senhor está pensando nas suas atividades de coordenação da EAD junto à CAPES? Isso. Bom, nós agora, dia 13, nós fechamos o edital número 2 da CAPES, que é o edital que abre nova seleção, uma seleção para novos alunos do programa. Tá certo? Então, na última seleção que nós tivemos um pouco mais de 1.000 vagas ofertadas. Agora, nós tivemos 1.800 vagas ofertadas para essa seleção que vai sair. Como é que tá certo? Então, nós vamos reofertar vagas, 180 vagas, para as licenciaturas que nós temos, e para o bacharelado. Bom, nós temos, na realidade, 7 licenciaturas e um bacharelado em gestão pública. O bacharelado em gestão pública não participou desse edital, porque esse edital que saiu agora é um edital para licenciaturas. Ele vai entrar numa nova chamada, que eu espero que nós sejamos aquinoados com novas vagas para reabrir esse curso bacharelado, porque é um curso de gestão, é um curso que forma muito pessoas para o mercado, cidadãos para o mercado de trabalho. E, espalhado aí pelo Ceará todo, tá certo? Eles realmente conseguem emprego logo depois que eles são graduados. Há uma carência muito grande de pessoas que trabalham em gestão pública. Tá certo? Então, o que nós fizemos foi, nós reofertamos a abertura de 880 vagas para licenciaturas que nós já temos, e nós
ofertamos mais 2 pós-graduação em nível de especialização. Uma especialização é a AE, que é atendimento especializado, que tem uma demanda enorme no Ceará todo, tá certo? E o outro é uma especialização em tecnologias digitais na educação. Tá certo? Porque uma das carências que se tem ao longo do mercado, ao longo do Ceará, é uma carência enorme de professores que sejam habilitados para trabalhar essas tecnologias no seu dia a dia. Então, nessa especialização, nós pretendemos diminuir um pouco essa carência na medida do possível. O que nós conseguimos fazer também, uma mudança, é que a Universidade Aberta do Brasil, no início, ela dizia que era um curso da modalidade semipresencial, onde tinha aulas presenciais nos polos espalhados ao longo do Ceará. Pronto. Então, nós entendemos que... Isso é em 2007. Nós entendemos que, na realidade de hoje, não há tanta necessidade do aluno ter aula presencial, porque, afinal, o curso é à distância. Então, o que nós vamos fazer é compensar a não aula presencial com mediações e assistências ao aluno. O grande problema, o índice de desistência nos nossos cursos é bem alto. O presencial, principalmente nas licenciaturas, também é bem alto. Tá certo? Você começa curso de licenciatura com 80 alunos, terminam com ter 25%, mais ou menos, dos alunos terminam. Então, mas no presencial é alto, e no à distância também é alto. Mas eu não vou querer me comparar uma coisa que tem um índice de desistência alto com outro que também tem. O que nós precisamos é pensar no nosso. Como é que nós fazemos para diminuir a desistência dos alunos? Mediação pedagógica. Não há uma mediação pedagógica a contento que atenda os alunos. Há exemplo de alunos que mandam e-mail no começo do semestre e o professor não responde, quando responde no final do semestre ou não responde. Isso é estimulador. A quê? É desistir. O aluno está rompendo um paradigma, porque o aluno que entra na modalidade à distância, ele entra na modalidade à distância após, se ele entra com 18 anos, após mais ou menos uns 12, 13 anos, suponhamos que ele entre com 18 anos, tá certo? 20 anos, pronto. Se ele entra com 20 anos para fazer os cursos à distância, ele já tem pelo menos 15 anos de experiência presencial, que é a experiência dele para poder chegar, para cursar o ensino fundamental, o ensino médio e depois fazer um exame de seleção, um vestibular, né? Então, quando ele entra na modalidade à distância, ele procura, cadê o professor? Onde é meu local? Onde é que minha carteira? Onde eu vou sentar? Como é que eu faço para chegar no meu local? Então, é um rompimento de paradigma muito grande. Se o aluno entra, tá certo? E não recebe assistência, a desistência é enorme. O que nós queremos fazer agora, já a partir desse semestre, é que o aluno tenha uma assistência. Uma grande mudança é que eu estou recebendo, os alunos ficam nós estamos abertos para receber e-mail dos estudantes. Eles não mandam os e-mails. E com esses, nós já fizemos uma reunião e nunca teve isso, Joana. Isso é uma mudança. Nós fizemos reuniões com aluno de pedagogia, fizemos reuniões com aluno de matemática, com aluno do bacharelado, com aluno de letras. Reunião em tempo real, usando videoconferência, tá certo? Eu tenho um dossiê grande de reclames dos alunos sobre a não assistência que eles precisavam. O aluno faz o trabalho e não recebe a correção do trabalho. Tá certo? O aluno não participa de uma videoconferência e o professor dá falta. E quando o professor falta, o professor leva falta? Então, isso acontece. Tá certo? Eu tenho recebido muito, como os alunos encontraram a porta aberta, tá certo?
de apoio às suas reivindicações, e nós vamos fazer isso, tá certo? Nós vamos fazer isso, tá certo? Então, eu espero, essa é a primeira mudança que nós vamos fazer nesse semestre. A segunda mudança grande é mudar a proposta pedagógica do curso. Tá certo? Joana, veja, como é o curso? O curso, como é que é montado o curso? O curso é montado, está sempre pegando uma base de dados que tem, e o professor pede para montar a sua base de dados, e ele tem uma dificuldade muito grande de ele fazer alteração do material que está lá. Então, para 2022-2, nós vamos fazer uma seleção simplificada de professores, preferencialmente professores da UFC. Só vamos chamar os professores se nós não tivermos preenchido a nossa necessidade com o nosso quadro da UFC. Tá certo? Joana? Então como é? E eles, após a seleção, que é simples, é mostrar que é professor da UFC e que tem alguma experiência no magistério. Não precisa ter experiência no ambiente virtual. Ele vai fazer um curso com a equipe do Laboratório Multimeios de como trabalhar as suas aulas no ambiente virtual. Aquela equipe, quando eu mostrei no slide, Núcleo de Apoio Técnico-Pedagógico, então, essa equipe que vai dar o curso para eles. São técnicos da universidade que têm uma formação, são professores da universidade que têm uma formação, tá certo? Mas trabalhando com a proposta de ensino à distância do Laboratório de Pesquisa Multimeios. Então, começa a formação em serviço, que nós já, tá certo? Que ela foi testada na Unilab, ela está sendo testada em Capuí, tá certo? Como? O professor chega e termina o curso, a formação, com seu curso montado, ou seja... É isso. Pronto, viu, Joana? Então, desculpe, as coisas do virtual, o teu cachorro estava latindo, você lembra? Tá certo? Então, tem mudanças significativas, Joana, tá certo? Por exemplo, para nós, o ambiente virtual que está lá, que o professor dá aula, é sagrado. É o ambiente do professor, dos seus colaboradores e dos alunos. Ali ninguém entra sem ele deixar. Isso não é assim. Tá certo? O pessoal da administração pode entrar e ver o que é que você está dando. Isso não vai acontecer a partir de 2022-1. O ambiente seu é sagrado. Eu só entro no seu curso se a Joana chegar, professor, por favor, pode olhar meu curso, veja o que é que está acontecendo. Você pedindo. É a mesma coisa do presencial. Eu não posso entrar na sua sala, dar um chute na porta e entrar, Joana. Não é isso? Ninguém entra. Aquele local é sagrado. O ambiente virtual que a gente dá aula também é um local sagrado. É um ambiente de aluno, é um contrato didático que se faz. Aquilo é nosso, é do aluno e do professor, e dos colaboradores do professor. Então, isso vai mudar já agora. Tá certo? Então, mas o que vai mudar é que, a partir de 2022, o próprio professor vai montar seu curso. Daquele desenho que eu coloquei lá. Tá certo? Aquilo é fácil de fazer, mas tem que saber como vai mediar. Que ferramenta para mediação ele vai trabalhar. Aquele curso que eu mostrei para vocês, ele é todo trabalhado em cima da sequência FEDAT e trabalhando como ferramenta de mediação, o que a gente... É algum problema de som com o professor. Eu caí. Alô? Sim, professor. Estamos ouvindo o senhor. Pronto. São as coisas da internet, tá vendo? Isso acontece. Pronto. Então é isso. Então, o que nós esperamos é que em 2022-1, os cursos que serão ofertados pelo programa UAB-UFC,
sejam montados pelo professor. Ele tem uma base de material que já foi produzido, com direito autoral da CAPES, tem uma base de material que foi produzido, que está lá na base de dados da CAPES, mas o professor pode muito bem mudar o material e atualizar seu material, aqueles que ele usa, aqueles materiais que ele utiliza, na sua aula presencial. Tá certo? Ele pode tentar disponibilizar lá de uma forma ou de outra. Sim. Tá certo? Então, essas são as mudanças que nós vamos fazer para 2022, 2. Tá certo? Ou seja, isso permite com que nós possamos trabalhar aquela modalidade com Modali, que eu apresentei um dos slides. Por onde é que a gente vai? Tá certo? Porque se a gente ficar só repetindo o que os outros fizeram, nós não estamos na universidade. Nós não estamos gerando conhecimento, nós estamos reproduzindo o conhecimento dos outros. Na universidade, o forte da universidade é pesquisa, por isso que elas se chamam universidade. E no nosso caso, da universidade, é do local para o regional, não é do regional para o local. Então, é trabalhar as nossas pesquisas, as nossas produções que nós tivemos, as nossas, tá certo? E trabalhar com elas. É isso que nós vamos fazer. Nessa nossa proposta, é praticamente tudo desenvolvido do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista técnico-pedagógico, desenvolvido aqui na Universidade Federal do Ceará.